Passando aqui no começo do vídeo só pra agradecer vocês pela marca de 2.000 inscritos. Eu nunca achei que fosse conseguir isso. E eu tô muito grato a vocês. Aguardem que coisas muito interessantes estão vindo por aí. O professor costumava dizer que o aspecto mais fascinante de um parasita é sua capacidade de moldar o comportamento de um hospedeiro sem que este percebesse. Ele estava se referindo aos vermes que transformam insetos em zumbis ou fungos que obrigam as formigas a morrerem no lugar mais adequado para liberar seus esporos. Lembro dele caminhando pela sala, movimentando seus braços, e das meninas apaixonadas por sua energia criativa. Ele parecia genuinamente encantado pela ideia de que uma criatura pudesse alterar completamente o destino de outra sem que ela percebesse. A parte cômica é exatamente como isso se encaixa na forma como me sinto em relação à Panaceia agora. Quando entrei aqui, eu tinha objetivos próprios. Tinha perguntas que queria responder, hipóteses que queria testar, sonhos sobre o tipo de cientista que eu desejava me tornar. Livre-arbítrio se torna uma escolha quando a crueldade do tempo despenca sobre nós todas as manhãs. Agora percebo que passo mais tempo pensando nas prioridades da organização do que nas minhas. Passei a medir o valor dos meus projetos pelos critérios deles e definir meu próprio valor a partir dos fracassos de projetos que nunca quis fazer parte. Talvez seja assim que todo pesquisador acaba. Só espero não precisar mais encarar o olhar descontentamento de papai. Talvez só esteja cansada. PS. Me pergunto como o professor Walter está hoje em dia. Provavelmente continua dando aula para aqueles alunos que creem que a ciência é movida pela curiosidade. Talvez eu devesse escrever para ele. Seria interessante saber se conseguiu preservar aquele entusiasmo depois de todos esses anos. Quem sabe ele ainda se lembra de mim. Quem sabe tenha descoberto uma maneira de parar do tempo. Isso que vocês acabaram de escutar foi um trecho do diário da Paula Verdante. Eu infelizmente não posso mostrar tudo, né, porque senão a Jambo corta minha garganta, mas essa foi de longe a parte mais interessante. Bom, mas só isso já cresceu muito a personagem pra mim. E como é que vocês estão, meus queridos? Essa semana foi um tanto quanto corrida e a próxima também vai ser, mas paciência. Depois é férias, faculdade, perdão. Mas estamos diante de um dos, se não o melhor Arquivos Secretos, pelo menos pra mim, em questão de lore. Porque esse sistema teve pouca coisinha, mas o que teve foi bem legal. Bom, primeiro de tudo, e acho que o mais interessante no geral, é o diário da Paula Verdante. Que a gente já sabia que ela tinha correlação com ciência e tudo, mas a gente não sabia que ela estava direcionada com a Panaceia. A gente sabia que a Laila, esta querida aqui, tinha relação com a Panaceia, mas não da Paula. A gente não sabe da relação entre as duas, mas a gente sabe que a Paula Verdante, desde 2011, 9 ou 8 anos antes dos acontecimentos de Segredo na Floresta, 9, 2020, ela trabalhava. E eu não sei o que aconteceu, mas aparentemente teve um retcon que o pai dela, que foi apresentado em O Segredo da Floresta como Oswaldo Verdante, virou Genésio. Mas não sei se eu confundi, mas enfim, trazendo isso à tona. Bom, já ficou bem claro, né, que o tema desse Arquivos Secretos foi Indústria Panaceia. Mas, gente, teve muita lore. Teve muita lore. Tipo, teve acho que umas 10 páginas, menos até de conteúdo de sistema. E o resto foi, tipo, acho que umas 40 de lore. 30, não sei. Mas foi muita coisa mesmo. A gente teve os agentes mais relevantes das indústrias Panaceia por enquanto. Que são o Dr. Carlos Augusto Neruda, que é um chileno, que ele é nível de funcionário, que tem níveis de funcionário, aparentemente tipo de acesso e tal, nível C. A gente teve o Ketan Arjuna, que é funcionário A, que está pronto para subir de cargo, inclusive. A gente teve a Gold, Laila Verdante, a parapsicóloga, e a Alice Cruzes, que por sinal acho que já é... nem sei qual personagem que já se chama Alice. Eu acho que tem mais umas 3 personagens que se chama Alice. Mas enfim. Vou dar um resuminho da história de cada um. Bom, esse cara, ele é arrogante e ele é meio que um prodígiozinho de inteligência. E não tem muita coisa, ele é meio rabugento. E a coisa mais interessante que ele fez é... eles encontraram uma criatura que tava... ela é descrita como ficava muito no canto e tal, e ela fugiu. E tudo me leva aqui que a criatura é o Rascunho, que é só um dos bichos com o melhor design de ordem. E é isso, não tem nada da história dele. Esse cara, esse aqui, ele tava subindo o Monte Everest, que ele é... acho que é Nepal, é de um país perto da Índia e tal. E ele tava subindo o Monte Everest com um colega, até que ele foi atacado por um Niderê. E ele conseguiu conversar com um radinho que convidou para fazer parte das indústrias Panacea, porque ele tinha
conseguiu se salvar e tal sozinho. E ele teve contato, conseguiu passar informação. E ele é muito brabo. Ele luta com essa prótese dele. E ele é amigo pessoal da Layla. A gente tem a Alice, que ela é a pessoa no Brasil com cargo mais alto. Bom, não fala isso, mas dá a entender. O marido dela trabalhou nas indústrias Panacea também, só que eles brigavam muito, se separaram. Ela teve um filho que não foi dito o nome, que eles censuraram todos os nomes que não eram direcionados com as indústrias Panacea. E é isso. Ela tá atualmente na lore, ela tá passando por uma fase difícil, mas ela conseguiu se manter no cargo alto, no acesso A. E a gente tem a Gold, parapsicóloga, Laila Verdante, que não é descrito muito, mas diz que ela tem uma relaçãozinha com a família Verdante, não sei o que. Bem tranquilinho. Tem muito uma vibe, tipo, protagonista rasa que tá pronta pra ser desenvolvida, que eu quero muito que eles façam alguma coisa com as indústrias Panacea. Por favor. Teve muito potencial. E eu já vou explicar a historinha das indústrias Panacea, mas por enquanto estamos só passando pelos personagens. Como é que eu... A história deles é contada por um laudo psicológico, não laudo psicológico, mas é tipo uma análise, um relatório desses três agentes e dela mesma que a Layla faz. Ela se descreve e tal. E a gente tem as histórias desses personagens. E a gente tem um pouco das indústrias Panacea como empresa. Eu separei aqui. Bom, no começo de tudo teve esse Herbert Serizawa, que ele era um cientista prodígio, ele tava numa faculdade lá não é Oxford, mas é uma faculdade popular lá da Inglaterra, de novo Inglaterra, né? Selbit tem algo interessante com esse país, mas enfim, por causa do Veríssimo. E ele era um prodígio e tal, daí ele criou o grupo Panacea, mas ele descobriu que ele tinha uma doença que envolvia a proteína 14333, que é uma proteína que existe mesmo, que ela que ela tá escrito isso aqui. Mas isso não é relevante, é só uma curiosidade por causa do número da proteína. Bom, daí ele sabia que ele ia morrer e ele queria saciar não, e ele queria continuar vivo. Daí ele procurou a cura e ele foi atrás de coisas esotéricas, como sempre, né? Pro Lord Ordem. E ele criou uma substância chamada Panaceia 01. Que a gente não sabe como que ela é feita, porque foi censurado tudo. Ele se curou brevemente, eu escrevi errado aqui, mas ele se curou brevemente, mas depois de, acho que alguns dias, se tornou com sintomas mais fortes, e toda vez que ele conseguia descobrir uma cura, ele volta, e toda vez que ele descobriu uma cura, ela voltava mais forte, então ele acabou tendo que encontrar uma cura pra cura, e assim por diante. Até um dia, que ele parecia deplorável, mas ele dizia que estava tudo bem, ele conversou com alguns amigos, que era uma guria lá, meio que esqueci o nome, não é discípulo, mas dá pra chamar de discípulo, que no fim se tornou o líder das indústrias, da indústria não, mas do grupo Panacea, e outro carinha lá irrelevante. Eu também tinha outro irrelevante, mas os dois principais é a guria, que era meio que o interesse amoroso dele, não fala, mas dá a entender, e esse meio que discípulo dele. Daí eles falam com ele parece bem, dizem que ia até voltar da aula, que ele dava aula nessa faculdade, só que por ele estar ficando muito mal, ele foi afastado e dizia que tava tudo bem. Só que ele foi encontrado morto na floresta e disseram que a perícia disse que foi um afogamento. Só que em um dos relatos dessas pessoas, desses cientistas, não é cientistas, mas desses acadêmicos que escreveu aqui, que faziam parte do grupo Manasseh, que também estavam ajudando ele a procurar uma cura pro que ele tinha, mas eles estavam mais por força do hábito, porque ele ia morrer muito em breve, então eles só seguiram o baile. Um deles escreveu que não parecia ele, que parecia alguém imitando ele. E a guria, que era o interesse romântico dele, que é meu palpite, né? Eu posso estar completamente errado. Mas ela descreve que a cura que ele encontrou parecia ser tão boa que o corpo dele não tinha nem a cicatriz que era marcante para ele. Então isso dá a entender que pode ter sido outra pessoa. E isso envolve a Panaceia 1, essa substância. Que a gente não sabe, mas é bom notar, é bom saber que tem uma substância interessante que foi criada. Ele não encontrou isso em nenhum lugar, ele criou isso aqui. E ele morreu em 1974. A partir daí, não foi dito quem assumiu, mas
Por outros relatos, por outras coisas escritas, dá a entender que foi o outro, o discípulo dele, que era japonês também. Não é dito que ele é japonês, né, mas Serizawa. Mas o discípulo dele é confirmado ser japonês, que veio de lá e tal. Mas enfim, isso é irrelevante. Bom, eles seguem isso, daí ela vira uma indústria privada, daí quando... Bom, até que chegou um momento, por causa de um dos governos lá da Inglaterra, do Reino Unido, né? Deu ruim pra eles, e eles tiveram que começar a se vender e tal. Não, não se vender mais pra bolsa. Essa parte é burocrática. Tem muita coisa burocrática, que é um pouco chato até de ler. Mas enfim. Daí o grupo Verdante comprou, que foi o tal do Genésio Verdante. Isso aqui, eu esqueci de comentar. No diário do Herbert foi encontrado isso aqui, que é o símbolo da morte, com Panacea em cima, escrito Panacea e entre suas 4 irmãs. It, eu não lembro o que é It. Performaram, frente, off, apo, alguma coisa. Não lembro o que é It, perdão. Não sou tão bom em inglês. E tem essa escrita cuneiforme aqui, se alguém tiver paciência de traduzir isso. Mas enfim, mano, o Tracol e o Stefano se superaram, tá? Tem muita coisa interessante nesse Arquivos Secretos. A gente tem outra informação interessante, outras informações no caso, que são as bases da indústria panaceia. A gente tem no Brasil, que é Sumé, que por sinal é o nome de uma deusa da cultura nativa, que é a deusa da sabedoria e tal. Interessante. A gente tem uma tal de Maximum, no México, Vulp, nos Estados Unidos, Durga, em Calcutá, eu acho que na Índia, né? Yegya, que é a base principal, onde foi fundada as indústrias Panaceia, lá do Herbert e companhia. E tem a Glaucius e Genius da Groenlândia, que foi onde tudo que aconteceu dos eventos dos Niderê. No caso do Niderê, né? Mas tem outro, a gente já vai chegar lá. Tem bastante coisa censurada, mas aparentemente tem uma pessoa que causou bastante coisa nas indústrias Panaceia. E, de alguma forma, não necessariamente mas pode estar relacionado com o marido da Alice, que é um tal de Sr. White, Charles White. Mas enfim, tem muitos detalhes aqui, dá pra estudar bastante com esse Arquivo Secreto, que pra mim foi meu favorito, de longe, assim, tem muita coisa interessante. E pelo jeito que as indústrias farmacêuticas funcionam, que é tipo cargos, e eles não necessariamente são ocultistas, mas eles não são agentes da ordem. Eles querem o bem, eles querem ajudar, já que eles são farmacêuticos e tal, só que eles também estão envolvidos com experimentos. Eles experimentam coisas, eles fazem coisas cruéis. É até onde você vai pelo bem maior, entre aspas. Tanto que eles colocaram lodo em remédios. E a gente vai chegar numa parte interessante. Porque a gente tem relatos de projetos das indústrias Panacea. Eu fui bem seleto, né? Porque eu não posso mostrar tudo. Mas aqui. Isso aqui, que também faz parte do diário da Paula Verdante, aparentemente entre 1998, 2001 e 2002, entre 2001 e 2002 no caso, eles pararam de fornecer muito lodo, que ela estava testando lodo, né? Afinal, de algum lugar ela teve que se interessar por morte, lodo, enfim. Foi nesse gap aqui em que, não foi aqui, né? Mas ela já estava estudando lodo, estava usando, daí aqui eles param muito de fornecer, aconteceu alguma coisa aqui. A única coisa que eu pensei envolvendo 2001, que foi a época que o Arnaldo morreu, se eu não me engano, posso estar errado. Mas enfim, nesse gap, e tanto que no diário ela até escreve, temos que economizar cada gota de lodo. É legal, o diário dela é bem escrito, é muito bem escrito, eu gostei bastante mesmo, assim. Ela cresceu muito como personagem, é tipo, muito boa mesmo, gostei bastante. Pros padrões de ordem, né? Mas enfim. Aqui. Vamos primeiro passar nesse aqui, que esse aqui não é tão interessante, mas é o projeto Titanomáquia. Que aqui é dito, né, que tem 2 endereços, mas é basicamente um projeto em que eles colocam seres para lutar um contra o outro. Eles colocaram um Terminator para lutar contra uma Arachne, que é uma Arachnazita contra um Cyborg. Não me perguntem quem ganhou, mas eu acho que é o Cyborg. Não, é o Cyborg, sim, que ele se explode no final.
mas eles estavam com medo da Aracnazeta, que ela só ficava mais forte. E também, né, energia e sangue contra morte e medo. Quem será que ganha? Não necessariamente, né? Mas, enfim, vocês entenderam. Tem esse projeto e tal. E, aparentemente, ele foi revisitado em 2022, que foi quando aconteceu os eventos de quarentena. E tanto que a Alice era responsável. Daí caíram matando em cima dela. Mas ela ainda tá em nível A, apesar de tá querendo ser rebaixada. De estarem querendo rebaixar ela, né, no caso. A gente já vai chegar nesses amigos aqui. Mas, enfim. E uma coisa muito interessante, que é uma das partes mais interessantes fora o diálogo da Paula. Que eu não falei um detalhe, mas o Dr. Walter, que ela cita aqui, muito provavelmente é o Walter Luz, que também era um doutor do Segredo da Floresta. Ou seja, ela conheceu provavelmente a Ordem da Desconjuração e as doutoras lá, que eu esqueci o nome, que a Calera fez a voz, no contato com o Walter Luz, que foi professor dela. E ela tava na Panacea. Tá tudo conectado, brother, tá tudo conectado. Tô gostando de onde essa história tá indo. Mas, voltando pro que eu ia falar, eu lembrei desse detalhe que eu falei, porque apesar de Lash ser carne, ser ser carnoso, né? Isso aqui, essa análise de substância, relatório e projeto do Panacea, que é bem antigo, tá? É de 85, de 80 e terminou em 85, são doutores que não estão vivos. E tem esses dois aqui que falam um pouco, só que esse aqui, esse de baixo, foi retirado. E você vê que aqui tem várias cobaias e esse cara, ele fica responsável por cuidar. Mas eu não falei do que se trata, né? Eles estavam analisando o lodo. E foi constatado que tem dois tipos de lodo diferentes. Tem o lodo natural, que é esse aqui. A substância catalogada como LASH-01 é um semilíquido gelatinoso de coloração escura. Sua composição demonstra similaridades com materiais observados em outros indivíduos. Experimentos indicam que todas as amostras compartilham propriedades fisioquímicas idênticas. O composto possui um alto grau de inflamabilidade, o lodo, e um processo de petrificação temporário quando submetido a tananana. Em o segredo não, Enigma do Medo, a gente usa petrificação, só que eu não lembro se é morte e medo ou é morte e energia. Se for morte e energia, a gente tem uma teoria legal do que pode ser o sino de morte e energia, o que pode ser o elemento, pode ser alguma coisa envolvendo petrificação e tal. Mas enfim, tô viajando. Mas se isso aqui foi censurado é porque é importante. Preciso rever Enigma do Medo pra falar pra vocês. Mas enfim. Característica mais significativa, sua capacidade de composição acelerada de matéria orgânica é lodo. Eles têm os adendos aqui, mas não é tão importante. E eu, obviamente, não vou mostrar tudo, né? Porque senão a Jambu me mata. Mas tem uma análise do substância 2. Eles relatam que é diferente. É como. Esse é o resíduo que fica. É o resíduo que fica depois de um ser morto na área da membrana. Eles não falam isso, mas dão a entender que é isso. Ou eu posso ter sido interpretado errado, peço perdão, alguém me corrija nos comentários. E no final de tudo, no final de tudo não, que é isso aqui, mas eles testam com pessoas, testam com cobaias, daqui tem os adendos, e esses aqui foram completamente censurados. Não dá pra saber, obviamente, né, porque foi censurado, mas que esse doutor aqui, que foi censurado, estava envolvido, e o adendo final foi observado que o uso do produto pode resultar em hipersensibilidade ao calor. Um produto capaz de mitigar esses efeitos já está em desenvolvimento e será disponibilizado separadamente. Ou seja, eles podem ter produzido um lodo ou algum produto derivado disso que retarda o envelhecimento e não deixa hipersensível ao calor. Muito interessante. Muitíssimo interessante. Esse foi uma. Obviamente eu tô dando uma análise por cima, né? Ainda vou falar disso aqui. Mas eu quero muito explorar isso. Eu vou analisar cada palavra desse documento aqui. Stefano e Tracol. Vocês merecem um beijaço, meus filhos. Vocês fizeram um trabalho gigante nisso aqui. Foi, pra mim, é de longe o melhor arquivo secreto. Muita gente vai discordar porque não tem muita coisa de sistema. Mas, nossa, eu gostei muito. E esses personagens me interessaram. Esse aqui, caguei horrores, esse aqui também. Mas esses dois são bem interessantes. Essa aqui eu já tinha um carinho, né? Porque para a psicóloga chama a minha atenção. Mas enfim. A gente tem esse anel que eu não lembro. Porque eu vi o Revelando Quarentena uma única vez na vida. E eu fico com preguiça de voltar. Mas é um anel que te dá resistência a Unidere. Especificamente a Unidere. Bem legal. Eles colocaram o que dá e tal. Mas também
quase irrelevante. E a gente teve 4 criaturas. Esse bicho, acho que esse bicho é VD 320. Ele é forte pra cacete, só toma dano de conhecimento. Só dano de conhecimento. Ele é energia pura. Só que apesar de eu acho que ele devia ter conhecimento, porque ele é o vírus do infecticídio, só que ele toma consciência. Ele é um vírus que criou consciência. E ele não tem conhecimento, apesar de eu achar que tem. Ele é bem forte também. E a gente tem esse bicho aqui, que ele é o que acontece quando um vírus infecticídio infecta uma pessoa que já tem coisas eletrônicas no corpo, tipo, sei lá, algumas próteses ou tal. Ele vira um marca-passo. O nome dele é marca-passo. A gente tem um Hikikomori, que ele é VD20, ele é bem fraquinho. Só que ele é o que acontece quando uma pessoa é exposta ao vírus do infecticídio sozinha. Ela vira tipo isso aqui. E ela é viciada em celulares. E a gente tem o nosso Demogorgon Kibungo, que ele é um experimento russo que a Panaceia encontrou. Eles nem criaram isso daí, a Panaceia encontrou esse bicho. E ele foi chamado de... É esse aqui, ó. Sabaca. É a Sabara, é o bicho Sabara. E ele é muito, muito da hora. É morte... Pera aí. Ele é morte e sangue. Ele é de morte. Ele primordialmente de morte aqui. Só que do jeito que tá exposto no arquivo parece muito que ele é dos dois. Só que olhando um pouquinho do lado ele é só morte mesmo. Mas ele é muito brabo, tá? Muito brabo. Não é muito forte, ele 180, ele é menor que o Estímulo. O nome do bicho é Estímulo. A ordem é tipo, esse é mais forte, daí vem o Marca-Passo, daí vem o Hikikomori. Daí teve uns poder legal, muito simples, mas legalzinho. Acho que vai ter gente pra analisar sistema melhor. Teve um ritual legal, que o ritual faz você ter dúvidas em você mesmo. E é o ritual de dúvida, tipo, você começa a se sentir errado, você começa a achar que tudo que você fez é errado e tal. É ritual que mexe com interpretação, eu gosto bastante disso. Mas ele também dá efeitos de luta e tal. E pros fissurados também teve coisa de doença. Foi adicionado doenças e venenos que acho que ninguém liga muito, mas tem gente que reclamava que o sistema de ordem não tinha isso e tal. Teve poder geral, teve poder de ocultista, teve origem. Inclusive a origem cobaia de sobrevivente é bem interessante. A cobaia sobrevivente é bem interessante. Mas, enfim, tá bem tarde. Eu tive que fazer esse vídeo correndo porque... Enfim, coisas pessoais e tal, mas eu não queria deixar vocês na mão. Desculpa se o vídeo tiver ficado muito corrido e muito acelerado. Eu passei bem por cima do sistema e tal. Mas eu tentei dar uma aprofundada nos personagens e na correlação das coisas aqui. O fato de ter uma substância chamada panaceia e eles terem colocado lodo em remédios e ter oficialmente confirmado que tem 2 tipos de lodo, o que abre uma brecha gigante pra ter mais do que 2. Porque no começo de Desconjuração, o Cellbit comenta que o lodo que os agentes, que o Joe, o Kaiser e o Arthur encontraram era diferente, era relativamente diferente do lodo do Segredo na Floresta, que daí bate com outra teoria, enfim. Mas tô indo muito longe, quero fazer vídeos mais específicos sobre isso. Mas enfim, adorei esses arquivos secretos. Stefano e o Tracal estão de parabéns. Já tô do futuro aqui e esqueci de comentar sobre a mini HQ que veio de 9 páginas. Gostei muito, que um cientista vai virando uma mescla e no final tudo era uma manipulação da Layla e da própria indústria dentro da indústria. É bem legal. E eu sinceramente preferi isso do que todas as HQs que eu li de ordem. Sinceramente, eu achei melhor, mais interessante. Mas enfim, alguém provavelmente vai querer me crucificar por essa opinião, mas eu sinto muito, foi o que eu realmente achei. Tá cheio de referência de cinema também, eu amei. Parabéns, Stefano. Podia ter um pouquinho mais de sistema? Podia, mas o tanto de lore que teve, vocês estão de parabéns mesmo. E é isso, gente. Perdão se ficou muito acelerado, perdão se eu errei alguma coisa, podem comentar aí nos comentários. Se vocês tiverem gostado, dê um hype, ajuda muito aqui. Muito obrigado pelos 2.000 inscritos, eu comentei no começo do vídeo, mas muito obrigado de novo. Se vocês gostaram, deixa um like, se inscreve, comenta o que você achou. Um hype se conseguir. E é isso, gente. Beijão. Fui.